Um imperador chamado Ansel, que governava em um distante reino do Oriente, estava envelhecendo e ele reconhecia que era hora de escolher seu sucessor. Ansel era um líder apaixonado pelo seu povo e governava com grande sabedoria. Ele estava profundamente preocupado com a sucessão, desejando assegurar que seu sucessor fosse um homem sábio e honesto. De acordo com a tradição, um de seus filhos deveria assumir o trono, mas ele não tinha confiança de que seus filhos estavam preparados para essa imensa responsabilidade. Então, ele teve uma ideia diferente para testar a integridade de seu futuro sucessor. Em uma manhã ensolarada, reuniu seus filhos e os jovens do reino e disse: "É hora de renunciar e escolher o próximo imperador. Decidi escolher um de vocês." Todos ficaram chocados. O imperador prosseguiu com suas palavras: "Para cada um de vocês tem uma semente especial hoje. Sua tarefa é simples. Plante-a, cuide dela e após um ano, apresente-me o que cresceu a partir dessa semente. Eu então avaliarei as plantas que trouxerem e aquele que eu selecionar será o próximo imperador." Entre os presentes estava um garoto chamado Marcos, que, como os demais, recebeu uma semente naquele dia. Animado com a oportunidade, ele voltou para casa e compartilhou a história com sua mãe. Com a ajuda dela, pegou um vaso, encheu-o de terra e plantou a semente com cuidado, regando-a diariamente. À medida que o tempo passava, Marcos observava ansiosamente por qualquer sinal de crescimento. Após cerca de 3 semanas, alguns dos outros jovens começaram a comentar sobre suas próprias sementes e as plantas que estavam surgindo. Marcos continuou regando e cuidando da sua semente, mas nada crescia. 1, 2, 3 meses se passaram e nada crescia da semente. A essa altura, os outros jovens estavam falando sobre suas plantas, mas Marcos não tinha uma planta e ele se sentia um perdedor. 6 meses se passaram e nada havia crescido. Marcos, triste, tinha certeza que havia matado sua semente. Todos ao seu redor exibiam árvores e plantas exuberantes, mas Marcos não tinha nada a mostrar. Mesmo sem dizer uma palavra para os amigos, ele perseverou na esperança de que sua semente finalmente brotasse. 1 ano se passou e o grande dia finalmente chegou. Todos os jovens do reino apresentaram suas plantas ao imperador para inspeção. Marcos pensou em contar à mãe que não levaria o vaso vazio e sugerir comprar um com uma planta já crescida. No entanto, sua mãe havia lhe ensinado: seja sempre honesto mesmo quando ninguém está olhando. Assim, Marcos, embora triste, levou seu vaso vazio para o palácio. Quando chegou lá, ficou surpreso com a variedade de plantas cultivadas pelos outros jovens. As plantas eram espetaculares em todas as suas variações de forma e tamanho. Marcos colocou seu vaso vazio no chão, e muitos dos outros jovens riram dele, e outros olhavam com pena. Quando o imperador chegou, ele percorreu a sala cumprimentando os jovens. Marcos tentou discretamente se esconder atrás das plantas de seus amigos. O imperador admirou as magníficas plantas, árvores e flores cultivadas pelos jovens e declarou: "Hoje, um de vocês será nomeado o próximo imperador." De repente, o imperador notou Marcos no fundo da sala com seu vaso vazio. Ordenou que seus guardas o trouxessem à frente. Marcos ficou aterrorizado, pensando: "O imperador vai me punir por essa grande desonra." Quando Marcos chegou à frente, o imperador perguntou seu nome. "Meu nome é Marcos, senhor," ele respondeu. Todas as crianças estavam rindo e zombando dele. O imperador pediu a todos que se acalmassem. Ele olhou para Marcos e então anunciou para a multidão: "Eis o seu novo imperador. O nome dele é Marcos." Todos estavam espantados e não conseguiam acreditar. Marcos não conseguia nem cultivar sua semente. Como ele poderia ser o novo imperador? Então o imperador declarou: "Há 1 ano entreguei a todos aqui uma semente. Dei a instrução de plantá-la, regá-la e trazê-la hoje. No entanto, lhes dei sementes cozidas que jamais germinariam. Todos vocês, com exceção de Marcos, apresentaram-me árvores, plantas e flores. Quando perceberam que as sementes não cresceriam, substituíram-nas.
Marcos foi o único com a coragem e honestidade de me trazer um vaso com a minha semente. Portanto, ele será o novo imperador. A honestidade é uma das virtudes mais nobres que um ser humano pode cultivar. Ela não é apenas uma qualidade admirável, mas também um farol que guia nossa jornada na vida. A honestidade não se limita a dizer a verdade quando questionado. É um compromisso com a integridade, uma aliança com os princípios e uma escolha contínua de agir com sinceridade, mesmo quando ninguém está olhando. Se esta história tocou seu coração, por favor, dê um like e inscreva-se no nosso canal para não perder nossas próximas histórias. Agradecemos por estar conosco. Até logo.